Queria começar esse vídeo com uma pergunta para você. Se você tivesse um controlezinho universal e que se você apertasse o play, você pulasse lá para o seu resultado, lá para a sua aprovação no concurso público, lá para a sua aprovação no vestibular, lá para o seu sonho, lá para a sua meta, lá para o seu shape, enfim, se você pulasse todo o processo e fosse direto para o resultado, se eu te desse esse controle agora, você apertaria esse play? Seja bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Anselmo Franco, a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui, porque eu tava vendo Clique, um filme, que eu gosto muito inclusive, e eu fiquei refletindo sobre isso, sobre processo, sobre a gente sempre querer ir atrás do resultado, e por isso que eu te fiz essa pergunta no início do vídeo, pra gente refletir um pouquinho sobre a importância dos processos na nossa vida. E ó, se você nunca assistiu Clique, eu acho que é melhor ou você assistir o vídeo aqui e ver Clique com outros olhos depois, ou então assistir Clique e voltar pra cá, porque vai ter spoiler aqui, tá? Clique é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito do Adam Sandler, é um gosto duvidável, questionável, mas eu gosto bastante dos filmes do Adam Sandler. E Clique é um dos que eu mais gosto, de longe. E esses dias eu tava reassistindo e toda vez que a gente reassiste alguma coisa que a gente viu, a gente começa a perceber outras coisas. E então eu assisti esse filme com outro olhar dessa vez, sabe? Fui percebendo outras coisas e tudo mais. Bom, todo mundo tem metas, todo mundo quer chegar em algum lugar, todo mundo tem projetos, sonhos. E pra gente chegar lá, a gente passa por uma jornada, passa por um processo. E muitas vezes, se a gente pudesse pular esse processo, a gente pularia. Eu falo isso porque diversas vezes eu estive estudando para concurso público e eu só queria ter um controlezinho do clique e ó, pá, pular lá pro resultado, pular pra minha nomeação, pra minha posse, enfim, já recebendo o primeiro salário. Eu queria pular para essa etapa da vida. Não queria viver o processo. Isso aconteceu com o personagem principal do filme, né? Eu não vou lembrar o nome do personagem principal aqui, vamos chamar ele de Adam Sandler. De Adam, pronto. O Adam, ele é um cara que tem família, um arquiteto, né? E ele tá um pouco agoniado, porque ele tem metas na vida, assim como nós. A gente quer estudar para concurso e passar em um concurso, quer passar no vestibular, a gente tem os nossos projetos e o Adam tinha um dele. O dele era virar sócio da empresa em que ele trabalhava para dar uma vida melhor para a família dele, ou seja, ele tinha projetos valiosos, significativos, né? Ele queria dar uma boa vida para a família dele, poxa, tem 2 filhinhos e tal. Só que assim, a vida tá estressante, todo o controle da casa dele não presta, ele tá comendo muita besteira, trabalhando muito, quase não tem tempo pros filhos, enfim. Eu sei que em determinado momento do filme, o Adam faz um projeto de arquitetura lá e ele acha que vai se tornar sócio. E aí, para se tornar sócio, ele trabalha muito e tudo mais, e vai ver um documentário, o controle não funciona, ele fica puto porque o controle já não tá funcionando mesmo, e ele vai comprar um controle, e quando ele vai comprar o controle, ele encontra lá um controle universal que faz tudo por ele. Avança, pausa, no início ele não acredita que aquilo realmente funciona, ele fica, meu Deus, que isso, cara? Posso passar tudo. Enfim, para quem já viu o clique, sabe o que aconteceu. Se você não viu, eu recomendo que você veja. Então ele tem esse controle, que ele faz o que ele quiser com o controle, ele pode passar todas as fases chatas da vida dele, pode passar a discussão com a esposa, pode fazer o que ele quiser. E aí, bom, ele no início ele não usa esse controle em relação ao trabalho, ele só usa para as coisas mais do dia a dia ali. Então, uma discussão com a esposa, ele vai lá e passa. Passear com o cachorro, ele vai lá e passa esse negócio. A esposa reclamando com ele multa a esposa, pausa a esposa. E ele fica brincando com isso. E termina o projeto, que ele tem que apresentar lá pro pessoal. O projeto é aprovado e ele acha que vai virar sócio. Tudo animado e tudo mais, chega em casa, compra um charuto, comemora com a esposa, vou virar sócio. Meu chefe falou que se esse projeto fosse aprovado pelos clientes, eu ia virar sócio e tudo mais. Compra uma bike pro filho, enfim. Quando volta pro trabalho no outro dia, quem disse? Nada de sócio. O chefe falou, pera aí, cara, tem mais um projeto. Se você fechar esse projeto aqui, aí você vira sócio. E poxa, quantas vezes isso não acontece com a gente, né? A gente acha que o processo vai terminar, que a gente vai chegar no resultado, que a gente vai chegar onde a gente queria, mas tem mais coisa, tem mais processo. E aí a gente fica agoniado, a gente quer pular pro resultado. E o Adam ficou do mesmo jeito, né? Lembrando, o nome dele não é Adam, eu não tô lembrando o nome, tá? Então a gente tá chamando ele de Adam. E ele ficou do mesmo jeito, poxa, ele ficou frustrado, ele queria ser sócio, era o objetivo dele. E ele, de repente, achou que estava lá e viu que não está mais. Vai ter que fazer de novo, vai ter que ir atrás do projeto. Então, muitas vezes a gente faz um concurso e não passa no concurso, e tem que retomar o processo, estudar mais, manter a constância. E é difícil, né? Se a gente tivesse o controlezinho, a gente pulava logo para a nomeação. E aí o Adam tem, né? Agora o Adam tem esse controle. Ele tem um controle que ele pode simplesmente pular para a nomeação. No caso dele, pular para ser sócio da empresa. E aí ele tá trabalhando lá, pensando, cara, puxa,
me dediquei pra essa empresa aqui, tá foda, tá difícil. Quer saber? Pega o controle e pimba, pula pra, pra etapa que ele já é sócio da empresa. Só que acontece que ele achou que ia ser em um mês. Quando ele pula tudo, ele aperta o play, ele vai pra um ano depois. Ou seja, ele virou sócio um ano depois. E aí, quando ele chega lá, ele se desespera. Fala, caraca, um ano. Entendeu? Quando eu olho pros filhos dele, que eram pequenininhos, já estavam um pouco maiores, e fica desesperado. Meu Deus, quantas coisas eu perdi, cara. Quantas coisas passaram, dia a dia, com a família e tudo mais. E ele vai se dando conta que ele perdeu muita coisa. Apesar de agora ele ser sócio, que era o que ele mais queria. Era o que ele mais almejava no coração dele. Pelo menos era o que ele achava que ele mais queria. Agora ele era sócio. Só que ele perdeu todo o processo. Ele perdeu nesse processo o convívio com a família, o crescimento dos filhos, o ordinário, o detalhezinho do ordinário, do nosso dia a dia, e que às vezes a gente está de saco cheio, quer pular logo pro resultado, mas a gente esquece o quanto isso é relevante pra gente. E aí, cara, ele se vê desesperado. Meu Deus, pulei tudo. Acontece que o controle é inteligente. Então, tudo aquilo que ele tinha pulado antes de dar esse salto de um ano, então, as discussões, o passeio com o cachorro, projetos muito grandes no trabalho, o controle entendeu durante esse ano que ele sempre queria pular. E ele foi pulando, como se fosse uma inteligência artificial que entendesse o que ele queria pular. Então, durante um ano, o controle foi entendendo tudo aquilo que ele queria pular. O discussão, passeio com o cachorro, o trabalho, o banho, o trânsito que ele pulou e tudo mais. Então tudo isso que ele fazia, ele pulava. Então certas coisas ele não podia fazer, por exemplo, discutir com a esposa, que não ia, né? Passava. Tomar banho, passava. Em trânsito, passava. Então o controle meio que já passava automaticamente. E ele foi ficando desesperado, porque agora ele não queria que passasse assim. Sabe? Ele perdeu um pouco do controle, né? E aí eu sei que, para resumir aqui, bem resumido, toda vez que tinha um projeto muito grande na empresa, o controle passava automaticamente já para o resultado, já para o final, já para o fim do processo. E nisso ele perdeu a vida toda dele. Ele fica velho e morre arrependido de ter perdido toda a vida dele, de sempre ter pulado para os resultados, sempre ter pulado para os finais. E aí, se você não gosta de spoiler, vai assistir o filme, porque vai ter um spoilerzão aqui, mas é importante para nossa reflexão. Ele acorda, era tudo um sonho. Na verdade, ele tinha ido comprar o controle, que estava quebrado quando ele foi assistir o documentário sobre arquitetura e tal. E na verdade ele tinha dormido, porque estava tão cansado e dormiu e teve esse sonho. Ou seja, ele ganhou uma outra chance de ver a vida com outra perspectiva. Ele ganhou outra chance de viver a vida de uma maneira diferente. Ou seja, de aproveitar os processos. Agora ele tinha a chance de trabalhar todo dia, se tornar sócio, né? Mas viver o processo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso momento. E eu acho que isso é muito normal, sabe? Porque a gente muitas vezes não está satisfeito com o nosso contexto de vida. A gente não está onde a gente queria estar. A gente não está recebendo o salário que a gente queria receber. A gente não está na casa que a gente queria morar. A gente não está indo para os restaurantes que a gente queria, viajando, as viagens que a gente queria. A gente simplesmente não está onde a gente está. Só que aí existem dois pontos muito importantes. Acho que o primeiro deles é entender que nós somos insaciáveis. Então, logo que a gente conquista alguma coisa, a gente vai querer outra coisa. A gente vai querer outra coisa. A gente vai querer outra coisa. Então, se a gente só olha e só entende que seremos felizes com os resultados que acontecem na nossa vida, a gente vai estar sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. Então, a gente vai passar no concurso, vai ser nomeado, aí vão acontecer outros problemas, a natureza das chateações e do tédio vai mudar, vai ser outro, a gente se acostuma com aquilo, e aí você vai querer outra coisa. E aí você acha que só vai estar feliz se você tiver aquela coisa. Só que quando você conquistar aquela coisa, você vai se acostumar com aquela coisa e vai querer outra coisa. Então sua felicidade fica pulando de resultado em resultado. Sendo que na verdade ela está no processo, pessoal. Ela está no processo. Então o Adam acordou daquele sonho, daquele pesadelo, na verdade, e percebeu que o essencial estava ali, já no presente. Então ele volta para casa, ele abraça os filhos, porque que voltaram a estar pequenininhos, né? Porque quando ele passou tudo, ele já tinha, os filhos já estavam mais velhos, a filha já tinha casado e tudo mais. Ele foi passando, pulando as etapas, por conta do controle. Então, quando ele retorna desse pesadelo, ele abraça o filho e aí fala que vai construir a casa da árvore que ele tinha prometido construir. Então ele percebeu que ele estava vivendo muito pelo resultado e perdendo o processo, perdendo o dia a dia. Então, agora voltando pra gente que estuda para concurso público, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente está estudando. E a gente é grosseiro com as pessoas que convivem com a gente, porque a gente tem que estudar e a gente tem a sensação de que a gente só vai ser feliz quando a gente passar em um concurso, quando a gente for nomeado, quando a gente tomar posse, quando a gente entrar em exercício.
sabe? Às vezes a gente esquece que a felicidade ela tá no processo. A felicidade ela tá em cumprir nossos deveres diários. E aí, eventualmente, a gente vai passar, entende? Se a gente cumprir nossos deveres, tiver constância nos nossos estudos. Acontece que, quando a gente fica olhando só para o resultado, a gente deixa de viver o hoje. A gente deixa de aproveitar os momentos do hoje. Então, os dias vão passando meio que de forma automática, como no filme, né? No clique. Então, quando ele passa, ele vive meio que no pilotão automático, assim, sabe? Mostra no filme lá, inclusive, ele vivendo no piloto automático. Então, quantas vezes a gente não vive assim? Sabe? Focado no nosso objetivo, no nosso projeto, e esquece de viver o processo de forma leve e acaba ficando no piloto automático com nós mesmos e com as pessoas que convivem com a gente, né? A gente que estuda para concurso público faz isso muitas vezes. Eu fiz muito isso no meu projeto e vi que o tempo ia passando e eu tava, de repente, falando, caraca, já passaram 6 meses e eu nem conversei muito com a minha mãe, nem conversei muito com meu irmão, sabe? Naquele dia que eu saí com a minha namorada, eu só tava pensando no concurso. Acontece, isso é normal, porque a gente quer muito, né? Então acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio de obsessão e paciência. Obsessão e paciência. A gente ser obcecado por aquilo, mas também ter a paciência e ter presença no dia a dia. Então, a gente ser obcecado não significa que a gente vai deixar de viver os momentos cotidianos, o ordinário, os deveres do dia a dia. Então, você não fica 24 horas estudando, certo? Óbvio que você estuda um tempo considerável do seu dia, mas e os outros tempos? Você não pode tratar melhor as pessoas que convivem com você, você não pode olhar para o dia e agradecer aquilo que você tem, por menor que seja o que você tenha, ou então às vezes você tem muito até e não agradece, sabe? Dar presença para aqueles que a gente ama e tudo mais, e aproveitar o processo, olhar para o presente que Deus te deu de poder estudar. Tanta gente quer estudar e não pode estudar, sabe? Muita gente queria ter a sua circunstância de ter um computador para estudar, ou então ter dinheiro para comprar um PDF, um cursinho, estudar, ter uma escrivaninha para estudar, não sei se você tem, se você não tiver, ter o que você tem. Às vezes a sua circunstância é a circunstância que a pessoa queria, sabe? Que alguém queria. E às vezes a gente não agradece. Então, é olhar para o presente que Deus nos deu, que é o presente de viver o dia, e estudar, que é um presente, e fazer aquilo da melhor maneira possível, de maneira leve. Então esse filme do Clique é uma comédia, mas ensina muito pra gente. Ensina que a verdadeira beleza, a verdadeira felicidade está ali no dia a dia, né? Tá no nosso cotidiano, tá nas pessoas que convivem conosco, que muitas vezes nos chateiam, mas são as pessoas que a gente ama, em que o tempo vai passar e pode ser que elas não estejam mais lá. E se a gente foca só no resultado, só no nosso objetivo, pode ser que a gente não perceba o tempo passar e quando a gente vê o tempo passou e elas não estão mais ali. Ou então a gente perdeu uma etapa muito importante da vida da pessoa. Então a gente precisa saber equilibrar da melhor maneira essa obsessão de estudar, de fazer o que tem que ser feito, de cumprir as nossas metas, de estudar bem, ter com foco, sem distrações, e também ter presença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ter presença naquilo que a gente faz com as pessoas que a gente convive. Eu sei que é um desafio, é difícil, não é fácil, sempre falar é mais fácil do que realmente fazer, mas é lutando que a gente consegue as coisas mais virtuosas da vida, todo dia tentando, né? Todo dia tentando. Então é isso, esse vídeo aqui foi só pra gente refletir um pouco sobre a importância de aproveitar o processo, não viver o processo como se fosse algo ruim, não focar somente no resultado. Ter o resultado em mente é importante, mas mais importante ainda é entender que estar presente no processo, no dia a dia, vivendo esse processo com felicidade, com alegria de estar cumprindo cada dia o que tem que ser feito, é muito mais importante. Porque quando você alcançar o resultado, você não vai estar condicionando a sua felicidade a isso. Porque quando você chega lá, uma hora você vai se acostumar. Então você vai ter condicionado a sua felicidade aos deveres diários, ao dia a dia, às pessoas que você ama, aquilo que você faz, a ter presença na sua circunstância, no seu cotidiano. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí o que você acha se você tivesse o controle do Clique. Você pularia, você passaria as fases chatas da sua vida, pularia mesmo assim, deixaria de aproveitar o processo. Comenta aí se você já assistiu o Clique, ou se você tem algum filme que você faz relação com sua vida, com os estudos, que você gosta, e recomenda aí pro pessoal, é muito bom a gente trocar ideia nesse sentido, tá bom? Valeu pessoal, abraço, tamo junto!